O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que devereis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia de hoje, ela é esplêndida. Ela nos leva a crer em Cristo por meio da sua Igreja. Por isso que antes de meditarmos e de pensarmos naquilo que nosso Senhor Jesus veio nos falar, gostaria de convidar todos a fazermos um ato de fé. Meu Deus, eu creio firmemente em tudo que vós, verdade infalível, revelastes, e que a Santa Igreja nos propõe para crer. E creio explicitamente em vós, único Deus verdadeiro, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E no Filho encarnado e morto por nós, Jesus Cristo, o qual dará a cada um segundo os seus méritos o prêmio ou o castigo eterno. Segundo esta fé, quero sempre viver. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Este ato de fé, amados, nós afirmamos que cremos em tudo o que a Santa Igreja nos ensina. E por que nós o proferimos? Porque o Evangelho de São Lucas, meditado hoje por nós, no elenco das leituras que hoje nós celebramos, nos faz acreditar no que nosso Senhor Jesus fala: aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E são palavras muito fortes,
a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, amados, neste santo Evangelho. O Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus, ou seja, todo aquele que der testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo diante dos homens. Então, amados irmãos e irmãs, de fato, a igreja, ela perde sua força se nós não experimentar a nossa fé como nós professamos neste ato. Eu creio em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu também creio em tudo o que a igreja ensina, de modo que não há uma distinção entre aquilo que é pregado na catequese, ensinado, e aquilo que nosso Senhor Jesus disse, porque senão nós não estaríamos dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, de outro modo, Jesus, nós pensamos então naquilo que nosso Senhor Jesus fala e como São Paulo ele faz este elogio à comunidade de Éfeso. Desde que soube de vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças ao vosso respeito, quando me lembro de vós em minhas orações. Então Paulo agora vai ensinar como é que a comunidade deve crescer. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê o espírito de sabedoria, que vos-lo revele, e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Então, a comunidade de Éfeso, testemunhado por Paulo, já acreditava de maneira católica. Eles acreditavam que existia homens e mulheres que alcançaram na sua vida, por causa deste testemunho que nós ouvimos no Evangelho, que ganharam o céu, a eternidade. Homens e mulheres que se tornaram santos. Nessa altura, Paulo já tinha conhecido Estevão, que ele ajudou a perseguir. O próprio Paulo já tinha vivido, experimentado a sua conversão, ou ele não estaria à frente de uma comunidade. Como é que já vamos estar à frente de uma comunidade se eu não sou convertido? Como é que eu posso estar à frente da igreja se eu não amo Jesus? Se eu não der o testemunho? Amados, a palavra testemunho vem de uma palavra grega, martiria. É isto. Testemunhar é se tornar mártire. Testemunhar é morrer por Jesus. Então Paulo já acreditava, e a comunidade de Éfeso já dava testemunho de que homens e mulheres já tinham morrido por Jesus. E que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e fez-se sentar-se à direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania. Sobre isto, amados irmãos e irmãs, nós comemoramos também a memória de Nossa Senhora de Fátima, que no dia
13 de outubro de 1917, concedeu aos pastores, aos pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia, um milagre que foi testemunhado por muitas pessoas. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, que é uma revelação explícita, não é uma revelação privada, nós não precisamos do testemunho de Nossa Senhora de Fátima para crer em Cristo. Porém, este sinal que aconteceu na história, em 1917 não tinha WhatsApp, Wi-Fi, internet, tinha apenas correspondentes, né? Tinha cartas, mas lá na Cova da Iria, Deus permitiu que 70.000 pessoas, esta é a conta que os estudiosos do fenômeno de Fátima fizeram. Uns falam que é 100.000 pessoas, mas a grande maioria concorda que foram 70.000. Eles viram este poder, esta potência e esta soberania. O que aconteceu? Aconteceu que apenas Lúcia via Nossa Senhora. E que toda aquela multidão experimentou o milagre do sol. E o milagre foi justamente que ele pôde ser visto a olho nu. Todos viam o sol sem ferir a visão. Ninguém consegue ficar com os olhos grelado no sol. Consegue? Não. O sol então ficou cor de prata como uma lua. Pôde ser visto girando em torno do seu próprio eixo. E, claro que quando se muda a cor do sol, muda também as cores da terra. Você olha para o mar está azul. Você olha para o mar está verde, como reflexo entre o sol, entre a cor do céu. A água do mar vai refletir a cor do céu de acordo com o horário do dia em que se encontrar, a estação do ano. Então, também aqueles homens e mulheres tinham passado ali por uma tempestade, por chuva, estavam todos molhados e milagrosamente todos tiveram as suas vestes enxutas. Primeiro sinal. Outro sinal é que os doentes ficaram curados. A Mãe de Deus cuida dos seus filhos. Depois viram o sol, ele se mover. Como isso pode ser possível, amados irmãos e irmãs? 70.000 pessoas testemunharam. E esta revelação, ela é uma revelação, podemos dizer assim, privada da igreja, porque os pastorinhos, eles receberam mensagens que durante todo este ano fizemos o esforço de meditar a cada dia 13 nas missas que nós rezamos aqui, desde o dia 13 de março que a gente vem rezando, apenas acho que um mês a gente não pôde rezar no dia 13, ficou para o dia 23 ou 26 em nossas agendas paroquial. Mas a gente veio estudando, meditando cada sinal de Fátima, cada mensagem que Nossa Senhora deixou para Francisco, Jacinta e Lúcia como um sinal. Existe um poder, uma potência e uma soberania. E que é preciso, amados irmãos e irmãs, acreditar. Ainda no testemunho de São Paulo, a comunidade de Éfeso, que nos ensina a como crer,
Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Amados, a igreja, ela sofrerá a mesma sorte do seu fundador. A igreja, ela existe para que aqueles que dão testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com nosso Senhor crucificados. Quem é cristão, quem é batizado e acha que na igreja está para passar um tempo de férias, um divertimento, entretenimento ou algo semelhante, está, como o sol de Fátima, redondamente. Lá o sol estava certo. Aqui, quem assim pensa, está enganado. Porque não há outro sinal que Deus possa nos revelar da sua onipotência, da sua ação. E como a Virgem Maria não quer a perdição dos seus filhos, antes ela quer curar a fé, como curou a fé daqueles tantos que ali contemplaram aqueles sinais. A Virgem Maria, amados, de Fátima, deseja curar a nossa fé. Primeiramente, a fé na igreja. O que é um padre? O que é um casal? O que é o matrimônio? O que é um batismo? O que é a Eucaristia, a comunhão? O que é o corpo de Cristo? O que significa a igreja que é católica? Quem foi que tudo criou? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem são os anjos? Quem é a Virgem Maria? Então, amados irmãos e irmãs, se nós ficarmos pensando em cada um dos pontos da nossa fé que nós professamos, nós temos muita matéria para nós nos entreter com a vida divina. A gente não nasceu para a matéria. O corpo não nasceu como um pinto que nasceu de um ovo da galinha e veio a existir como um animal. Não. A vida humana, ela é divina. Porque somente a nós o bom Deus concedeu uma alma. E como foi a alma da Virgem Maria quando ela foi fecundada no seio de Santa Ana, com seus pais Joaquim e Santa Ana? Ali, a Nossa Senhora, ela já foi imaculada, ou seja, ela não teve a mácula do pecado original e preservou em si os dons que nós poderíamos ainda tê-los se a nossa alma não tivesse sofrido a marca da mancha do pecado original, que é a impassibilidade, ou seja, de não sofrer, de não morrer, de morrer santamente, de possuir o dom de Deus, de não sofrer doenças, como assim Adão e Eva, eles receberam quando foram criados e foram gestados para estar no jardim. Depois, amados, esta doença de Adão e Eva, que foi a sua desobediência, que se uniu à soberba de Satanás, da serpente, que se uniu ao assassinato provocado por Caim, que se uniu à impureza dos sodomitas, que se uniu à soberba dos que construíram a Torre de Babel. Estes pecados, amados irmãos e irmãs, eles foram somando-se um ao outro, e isto é horrível. Isto é horrível. De modo que hoje nós temos todos esses pecados somados um ao outro
e existentes aonde nós vivemos, que chama-se mundo. E esta carne que nós possuímos sofre essa doença. Então, amados irmãos e irmãs, nós viemos aqui para celebrar a memória de Nossa Senhora de Fátima, porque não existe pessoa destinada na terra para salvar a humanidade depois de nosso Senhor Jesus Cristo maior que a Virgem Maria para nos curar da doença do pecado. E foi esta a mensagem que ela destinou aos pastores: penitência e oração. Sim ou não? Penitência e oração. E rezar o Santo Terço. Foi essa a mensagem de Fátima. E, por causa da gravidade do tempo presente, foi revelado para aquelas 3 crianças. Claro que com um filtro muito preparado pela Virgem Maria, aquelas crianças viram o inferno com um grande filtro, porque senão aquelas crianças, ao ver o inferno, seriam tragadas por ele. A Virgem Maria preservou. Uma mãe, ela, por maldade, iria mostrar o inferno aos seus filhos? Não. Então ela só pode ter feito isso por bondade. Olha, meus filhos, para onde vão as almas se elas não se converterem? E não tem como se converter em outro tempo, senão antes de os nossos olhos se fecharem na hora da morte. E quem garante a vida e a morte é o próprio Deus que nos sustenta. Só que, amados, o corpo morre e o dom, a graça da alma que Deus criou e nos deu, ela não morrerá jamais. Ela viverá, ela existirá eterna. Só que ela pode viver eternamente ou ela pode morrer eterna. Onde ela estará morta? No inferno. Aonde ela estará viva? No céu. Então, amados irmãos e irmãs, é preciso pensarmos na gravidade do pecado e como nós vamos nos preservar do pecado quando a igreja ela se tornar anunciadora, testemunha, ou seja, quando eu, cada um de nós começarmos a trabalhar, a servir por Jesus. Quando nós sairmos deste soninho que a gente pensa que a igreja tem, ou é. Então, amados irmãos e irmãs, a vida da igreja é que nós busquemos a graça de vivermos em estado de graça para que possamos comungar bem. Este é o grande presente que a gente pode nos dar à Virgem Maria, de não fazermos o filho dela sofrer, ao entrar numa alma cheia de impurezas e de imperfeições, de palavrões, imundícies, blasfêmias, tudo aquilo que hoje no Evangelho nos diz nosso Senhor: aquele que assim faz renega a Deus diante dos homens. Que possamos, amados irmãos e irmãs, testemunhar Cristo vivo. E se Ele está vivo, Ele deve então e quer ser acolhido em nossas almas cada vez mais puras, e assim não vamos pensar que isto é algo lá do outro mundo, mas que é algo muito presente
e que está aqui no meio de nós, porque senão nós não teríamos elegido Nossa Senhora de Fátima e trazer para nós este título e conhecer esta revelação privada, mas que nos faz experimentar a revelação pública que já foi revelada quando morreu o último apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu São João. Acabou-se. Aí, a partir daqui, nós vamos viver o tempo da igreja que tem a fé nos sacramentos, que é a forma que nosso Senhor Jesus está presente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre.